Nós temos 4 textos básicos nas Escrituras Sagradas a respeito da ceia do Senhor. Se alguém aqui já estudou um pouco de teologia, ou se já estudou um pouquinho a respeito da ceia do Senhor, vai observar que nós temos nos 3 primeiros evangelhos a respeito da ceia do Senhor, quando o Senhor, antes de ser levado ao Calvário, ele faz a ceia juntamente com os seus discípulos. E depois, o apóstolo Paulo, escrevendo este texto de 1 Coríntios, no capítulo 11, ele dá uma orientação de como é que nós devemos participar da ceia do Senhor. Mas a ceia do Senhor, ela tem concernente todo o arcabouço do plano e do projeto, do propósito de Deus, focado neste momento da ceia do Senhor. É muito interessante isto. É interessante que esta frase do apóstolo Paulo que eu li, no capítulo 11, no verso 25, ele diz: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Por que ele está falando sobre nova aliança? Por que será? Se ele está falando que esta é uma nova aliança, então já existiu uma velha. Correto? Por que a mesa do Senhor, ela é central na nossa fé? A mesa do Senhor é central na nossa fé pelo seguinte: porque esse Deus que a gente crê, esse Deus que eu dei a minha vida a Ele, pela fé nas Escrituras Sagradas, esse Deus sempre buscou fazer uma aliança com o seu povo, mas ele nunca obteve o sucesso que almejava. Mas não é por causa dele. Sempre a aliança não foi atingida por nossa causa. E é interessante, a palavra aliança, ela aparece nas Escrituras, sabe quantas vezes? Vamos chutar aí. Quem gostaria de... Dá um número aí. Para a coisa ficar um pouquinho mais dinâmica. Dá um número. Quantas vezes aparece a palavra aliança entre o Novo e o Velho Testamento? Ninguém vai atingir. Fala aí, Jonas. Isso é legal para a gente guardar, né? 2. E é muito pouco. Mais. Quem vai dar mais aí? O irmão aqui falou 2 vezes só, não. Mais. Ninguém quer arriscar? 10 é pouco. Vai mais. Sabe quantas vezes tem a palavra aliança na Bíblia? 299 vezes. É mole ou o que mais? 299 vezes. A aliança, ela traz essa ideia do compromisso que 2 pessoas fazem a respeito de um assunto. É verdade ou não? A gente tem sinônimos para esta palavra, que são compromisso, pacto, acordo, contrato, tratado. E talvez, as pessoas mais versadas aí poderiam encontrar outros sinônimos para esta palavra. Mas é muito interessante a gente observar o seguinte, que a aliança, quando eu faço um compromisso com alguém, quando eu me comprometo com o Ivo, quando eu me comprometo com o Rogério, ou com alguém,
este compromisso, né, não precisaria ser, de alguma forma, materializado. Porque a gente ouve bastante, talvez os jovens não ouçam, né? O seu Mário, que talvez é o nosso elder aqui, né? Poderia dizer, ó, lá no passado o que era? Fio do bigode. Hoje, Adriana, como advogada, sabe que se você fizer um acordo, tem que fazer o quê? Tem que documentar. E bem documentado. E registrado no cartório. E reconhecido firma. E vai por aí afora, né? E quem lida um pouco com documentação sabe que quem ganha dinheiro com tudo isso são os cartórios, né? Nossa, Pai do céu, como ganha dinheiro esse povo, né? Porque ninguém mais tem compromisso, queridos. Ninguém mais se compromete com nada. Mas parece que eu estou falando de um tempo, de alguns anos atrás e dos dias atuais. Não, mas essa coisa de não ter compromisso está na estrutura humana, já estava lá atrás. Lá atrás. Essa coisa da aliança já está lá. Agora, quando eu pego um contrato na mão, eu materializei aquele sentimento, aquela intenção, não é verdade? Mas a essência daquele contrato que eu estou firmando com alguém, ela está aonde? Está na fidelidade de cumprir com aquele contrato. Concordam ou não? Um pedaço de papel não faz diferença nenhuma. Eu rasgo ele a qualquer hora, eu jogo na lata do lixo, eu ponho fogo nele, acabou. A essência da aliança, ela está na fidelidade. A aliança só existe quando existe fidelidade. Pode fazer o contrato que quiser, pode escrever o que você quiser, mas a aliança verdadeira, a essência desta aliança está em que eu cumpra, que eu seja fiel àquilo que eu estou me comprometendo. Uma aliança não pode ser expressada somente por discursos, né? A gente tem visto aí, né, os compromissos dos nossos políticos, né? Tanto discurso, fala blá, 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 e depois nada acontece, né? Portanto, queridos, o conteúdo da aliança é a fidelidade. É a fidelidade. A aliança com Deus é mais do que a exterioridade, ela é a essência daquilo que realmente nós nos comprometemos com Deus. E a gente vai verificar isso lá no Antigo Testamento, né? E eu gostaria de fazer uma afirmação que é desnecessária, né? Uma afirmação para esta mensagem de hoje é que Deus nunca quebrou a sua aliança para conosco. Amém? Você já pensou se Ele tivesse quebrado a aliança dele para conosco, o que seria de nós? Portanto, alguém de uma determinada denominação, né, pegou o mote, porque, segundo já me disseram, é uma pessoa de marketing, né? E aí, os carros têm atrás, Deus é... Como é que é? Não lembram disso? Deus é fiel. E essa é uma tremenda verdade. A essência não é aquilo que ele falou, ele continua cumprindo com aquilo que ele falou. Ele é fiel. Abra sua Bíblia, lá no Êxodo
Êxodo 19, verso 4. O povo aqui está chegando no Monte Sinai. Já tinham saído lá do Egito, estavam na caminhada para Jerusalém. Gente, vale a pena ler. Se você não ler o Antigo Testamento inteiro, pelo menos o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, vale. História maravilhosa de um povo que você vai se identificar com ele demasiadamente. Igualzinho a gente. Né? Igualzinho a gente. Olha só, verso 4 diz assim: vocês viram o que eu fiz no Egito, e como os transportei sobre asas de águias, e os trouxe para junto de mim? Agora, se, essa palavrinha, se me obedecerem fielmente e guardarem o quê? Vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações, embora toda a terra seja minha. Vocês serão para mim o quê? O reino de sacerdotes, uma nação santa. Estas são as palavras que você dirá aos israelitas. Deus está falando isso para Moisés. Fala, Moisés, olha, se condicional este acordo aqui for firmado, se o fio de bigode valer mesmo, não é assim que acontece em alguns contratos, certo, Ney? A gente está vivendo umas coisas aí, né? Se acontecer, se vocês fizerem a parte de vocês, a minha aliança está estabelecida. Mas olha só, aqui ainda, os 10 mandamentos ainda não tinham, Moisés ainda não tinha pego. Se você estudar direitinho esse texto, você vai verificar que os 10 mandamentos ainda não tinham vindo. Deus só estava falando para Moisés, Moisés, você é o meu menino de recado. Você vai lá, Moisés, e fala assim para eles, ó, se vocês me obedecerem, se vocês, olha, Moisés, fala para eles, ó, se o compromisso for firmado, Moisés, a bênção vai estar sobre vocês. Vocês são para mim povo especial, nação santa. Não é gostoso ser especial? Hã? Não é bom ser especial? É maravilhoso. Gente, eu não sou tão especial assim, né? Mas eu vou contar uma historinha. Eu estava na minha mesa de trabalho, quando eu trabalhava na Mercedes, aí o gerente do banco ligou para mim e falou, senhor Lee, o senhor passa aqui porque a gente tem um cartão, eu não lembro nem o nome do cartão, é um cartão especial para você. Fiquei assim, né? Falei, esses camaradas querem já tirar dinheiro, né? E aí eu fui lá, e aí ele falou assim, olha, a gente está aumentando aqui o seu crédito, né, o seu não sei o quê e tal, e papapá, aquela conversa toda, né? Mas você começa a ser destacado, e isso, logicamente, qualquer humano, eu sou humano igual a qualquer um. Né? Fiquei assim, lisonjeado, falei, legal, tá, nunca usei, né? Espero nunca ter que usar, né? Espero nunca ter que usar, mas há esse destaque. O que Deus está falando para o povo de Israel aqui, gente, é alguma coisa mais ou menos como essa. Olha, tudo é meu, mas vocês... Dá para entender isso? Tudo é meu, a terra toda é minha. Mas eu estou separando você, Amilcar. Tina, Rose. Estou separando cada um de vocês, porque vocês são para mim um povo especial. Vocês não são como a multidão. Não é uma multidão qualquer. Vocês não estão no meio da massa.
Eu não sei como isso chega para você, mas eu fico todo arrepiado aqui. Porque não é uma coisa, sabe? Talvez alguém não entenda, não vai entender nunca. Fala, vocês querem ser melhor? Não é eu que quero. Não é eu que queria um cartão, é o gerente que me chamou. Ele que falou aqui, ó, a partir de agora o senhor tem esse Mastercard aqui, sei lá, o senhor tem esse negócio. É assim que Deus fez com a gente. E aí, o apóstolo Pedro diz assim, não fostes vós que escolhestes, o apóstolo João diz, não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, aleluia. É isso. É isso. Esta é a aliança de Deus. Mas é interessante no verso 8, olha só o que o povo diz assim, o povo todo respondeu, como é que está na sua Bíblia aí? Lê aí, o povo todo respondeu de que jeito? Unânime. O que eles responderam? Faremos tudo o que o Senhor ordenou. Gente, que coisa, né? Se comprometeram. Se comprometeram. É isso? É. Estou dentro. Faremos tudo o que o Senhor ordenou. Nós vamos cumprir este pacto. Esta aliança está firmada. Mas foi assim? O que acontece depois? Se você não tem muita facilidade, pode ir e pesquisar que você vai encontrar uma tragédia completa. Povo rebelde. Moisés vai para o monte e a gente já, se você não leu, pelo menos já assistiu o filme, né? O que o povo faz? Um bezerro de ouro. Pega tudo que tem lá, monta um bezerro e começam a adorar o bezerro. Estou falando só a parte central, porque nos detalhes, se você estudar a Bíblia e ler, você vai observar que aconteceu muito mais do que isso. Muito mais. Muito mais. Então, queridos, Deus nunca quebrou a sua aliança. Ele quer nos transformar num povo especial. Amém? É. Ele quer transformar a minha vida, a sua vida, realmente em algo especial, algo valoroso. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa está lá em Deuteronômio. Vai um pouquinho para frente. O livro de Deuteronômio é um dos livros que tem me surpreendido nos últimos tempos. Eu tenho andado apaixonado porque esse livro é um dos livros que mais fala sobre a aliança de Deus com o povo de Israel. Capítulo 4, versos 30 e 31. A gente vai encontrar que Deus nunca quebrou a sua aliança, porque a sua misericórdia é infinita. Vamos responder assim, a sua misericórdia é infinita. Vamos falar, a sua misericórdia é infinita. A primeira coisa é que Deus quer um povo especial e Ele nos escolheu. A segunda coisa é que Ele não quebrou a sua aliança porque a sua misericórdia é infinita. E olha o que está escrito aí. Quando vocês estiverem sofrendo, você está sofrendo? Isso aqui, gente, é para o povo de Deus. Quando vocês estiverem sofrendo e todas estas coisas tiverem acontecido com vocês, então, em dias futuros, vocês voltarão para o Senhor, o seu Deus, e lhe obedecerão. Pois o Senhor, seu Deus, é misericordioso
Ele não os abandonará, nem os destruirá, nem se esquecerá do quê? Não se esquecerá do quê? Da aliança. Eu não sou muito bom na área do direito, mas será que existe condições de ter uma aliança unilateral, Adriana? Difícil, né? Eu vou me comprometer sozinho com alguma coisa? Queridos, a misericórdia do Senhor é enorme. Sabe por quê? Se você olhar com cuidado esse texto, você vai observar que Deus já estava antecipando para eles que eles iriam falhar no compromisso que haviam feito. Deus já está dizendo antecipadamente para eles, vocês não vão conseguir cumprir. Então, quando vocês estiverem sofrendo lá, quando todas essas coisas estiverem acontecendo, vocês vão errar, vocês vão falhar, mas eu não quebrei a minha aliança, porque eu sou um Deus misericordioso. Interessante. Vocês voltarão para o Senhor, diz o texto, um Deus que não desiste de nós. Ele não desistiu de mim, gente. Outro dia, o Valentim compartilhou comigo, né, algumas coisas da vida anterior a ter aceitado a Cristo. Interessante, um pastor americano contou uma ilustração, não, segundo informações, era verdade. Ele estava entrando para a igreja e tinha um bêbado na porta. Aí disse que ele convidou o bêbado, que nem o pastor Gerson assim, né? Vê o mendigo ali, já quer carregar lá para casa, já quer levar para... Né? Aí pegou o bêbado, entra para aí. Não, posso entrar aí não, eu sou uma pessoa muito pecadora. Né? Sou uma pessoa muito pecadora, eu não posso entrar aí não e tal. Depois de muita conversa, o pastor conseguiu que ele entrasse no culto. Durante o culto, o pastor perguntou para eles, para os irmãos assim, quem é aqui que foi pecador? Né? E aí um levantou a mão e falou assim, eu fui ladrão, eu fui bêbado, eu fui prostituta, eu fui isso, foi aquilo. E o bêbado só ali, olhando, né, a situação. Aí, no final do culto, o pastor perguntou para ele, falou assim, e aí, gostou do culto? Você se sentiu bem? Ele falou assim, senti, essa turma que está aí, são todos meus amigos. São toda a turma dos meus amigos. Né? E é assim mesmo, né? Ele não desiste de nós, queridos. Ele não desiste de nós. É um Deus misericordioso, que, segundo o texto, Ele não vai nos abandonar. A aliança dEle não vai fazer com que a gente seja destruído. Um Deus que não vai se esquecer de que fez um pacto conosco. E para encerrar, Deuteronômio 7, dá uma olhadinha, Deuteronômio 7, capítulo 7. Os versos 6, diz assim, a outra coisa é porque Deus nos amou desde a fundação do mundo. Ele diz assim, pois vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da face da terra para ser seu povo, o seu tesouro pessoal. O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram menor do que todos os povos, mas foi porque o Senhor, o que o Senhor fez? Por que Ele nos escolheu? Diz o texto aí, o verso 8, mas foi porque o Senhor
nos amou. Porque Ele nos amou. E como é que Ele nos amou? Bem simples. Qual foi o amor dele por nós? Ele ficou fazendo contratinho, escrevendo. O seu amor foi demonstrado na cruz do Calvário. Quando ele percebeu que todos os acordos ele só fazia sozinho, ele falou: eu tenho que fazer cabalmente este acordo. E aqueles que crerem, aqueles que acreditarem no meu sangue, na minha carne, no propósito central de que a minha vida está sendo entregue no lugar deles, estes, de verdade, eu os darei a vida eterna. É por amor que ele fez isso, por causa do juramento que fez aos seus antepassados. Mas foi por amor. Ele renovou a sua aliança conosco através do seu sacrifício, através da sua vida, através do seu corpo, do seu sangue na cruz do Calvário. Um texto muito rico para mim é Isaías. A gente às vezes deixa de ler alguns textos, mas eu quero ler junto com você. Esse você não pode deixar de ler. Abra sua Bíblia em Isaías 53. Abra Isaías 53. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras nós fomos sarados. Abriu aí? Isaías 53, vamos ler este capítulo que diz assim: quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, atingido e afligido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, não cumprimos com a nossa parte. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como ovelha que diante de Deus, que diante de seus tosquiadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo, ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo. Ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios, e com os ricos em sua morte
embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito pelo seu conhecimento. Meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Por isso, eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou a sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Feche os seus olhos.